Graças a Deus. Que honra, que bom estar neste lugar. É tão interessante quando a gente começa a fazer alguma coisa e Deus começa a agir aos nossos corações, Deus começa a trabalhar em nossas vidas e nós vamos dia após dia entendendo aquilo que o Senhor quer. E já tem alguns dias que eu venho sendo ministrado algo da parte de Deus e essa ministração tem queimado dentro de mim. Ela tem queimado mesmo no meu coração. E às vezes as coisas vão acontecendo e você não está atento, não está percebendo, deixa passar. Mas na realidade o Senhor está falando com você. Se você ora, se você clama, se você busca, sempre o Senhor vai estar falando alguma coisa com você. E é por isso que nós precisamos de estar atento e entender o projeto, o chamado e o propósito do Senhor. Sabe o que eu entendo, queridos? Que quando o Senhor fala comigo, quando o Senhor fala com você, é porque Ele quer te despertar para alguma coisa futura que vai acontecer. No dia 16, que a Poliana teve, né? Dia 16, o Senhor já tinha ministrado algo no meu coração, assim, já há vários dias o Senhor vinha falando no meu coração, alguma coisa sobre recomeçar. E nós tivemos uma reunião muito boa da liderança aqui, com a Poliana, que é uma líder de célula muito influente no Brasil, e que trouxe uma palavra vinda do céu. Que palavra maravilhosa, que alimentação que nós recebemos naquela noite. E quando ela estava ministrando, quando ela estava falando, o Senhor foi acendendo novamente no meu coração aquilo que Ele tinha falado comigo já, aquilo que Ele vinha falando comigo. E eu comecei a entender, Deus, às vezes é tão simples recomeçar e nós não queremos, nós não aceitamos. Muitas vezes o Senhor, Ele quer o nosso simples. É o nosso simples que pode fazer a diferença na vida de alguém. Você sabia que quando nós enfeitamos muito, enchemos muito, fazemos muito, às vezes queremos apresentar muito, às vezes as pessoas ficam constrangidas com aquilo, mas o simples agrada a todo mundo. Quando você chega na casa de alguém, que aquela pessoa é bem simples, que ela te recebe com aquela simplicidade, com aquele carisma, com aquele sorriso no rosto, te deixa à vontade, você fica tão à vontade que a intenção é de você passar ali horas e horas conversando, tomando um cafezinho e passando, porque é tão gostoso aquele ambiente, não é assim? E com Deus não é diferente. Com Deus é a mesma forma, a mesma coisa. Então, olha aqui. Quando nós entendemos, quando nós aceitamos a recomeçar, Deus ele começa a fazer algo diferente em nossas vidas. Eclesiastes 3, o verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o tempo de Deus. Eu só quero que você pense em alguma coisa hoje. O tempo de Deus chegou para você nesse momento. É a oportunidade que o Senhor está te dando. O tempo de Deus, ele chegou até você nesse instante. Recomeçar é um ato de partir. Recomeço é um ato de recomeçar. Recomeçar é começar tudo de novo. O que é recomeçar? Algo que você já tinha feito um dia e de repente você se estagnou, parou pelo caminho. Vamos lá, não vamos longe. Às vezes é alguém da nossa família que nós estamos pregando, falando de Jesus para ele. De repente você fala assim, não vou falar mais. Mas hoje o Senhor me impulsiona a te dizer que é o momento de você recomeçar. A continuar a falar de Jesus para essa pessoa. A orar por essa pessoa. E muitas vezes não é o falar de Jesus que vai transformar essa pessoa. Há uma palavra do pastor Wagner Coutinho Nogueira. Ele deve estar dos antigos, né? Nós fomos lá no CIDS para ver o pastor Carlito Paz. Pastor Carlito Paz diz o seguinte, que nós somos a extensão
da ministração que é falada nas nossas reuniões. Nós somos a extensão. É por isso que há muitas pessoas que se distanciam do Evangelho, porque nós saímos daqui, nós não reproduzimos, os nossos filhos principalmente, nós não reproduzimos aquilo que nós recebemos aqui. Quando chega no final de semana, nós vestimos a capa de crente e viemos para a igreja. Quando chega em casa, nós nos transformamos. Eu fiquei refletindo, falei, Senhor, eu preciso de recomeçar. Porque muitas vezes, aqui às vezes eu não tenho coragem de falar algo para vocês que eu tenho coragem de falar dentro da minha casa. E nós temos que estar atentos a isso. Recomeçar após uma falha. Ou seja, se eu entendo que eu preciso recomeçar, é porque eu entendi que houve uma falha na minha jornada, na minha caminhada. Ninguém é perfeito. Pode ser a pessoa que consagra aqui 30 dias por mês, 31 dias, o mês for 31. Pode haver pessoas no nosso meio que consagram todos os dias, mas mesmo assim, essa pessoa ainda tem falha, irmão. Mesmo assim, pastor Wagner, essa pessoa pode orar todos os dias, ela vai ter uma falha, ela vai ter um defeito. Porque nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso. Olha, Lucas 15, o verso 21 diz assim, e o filho disse, Pai, pequei contra os céus e contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado seu filho. Ou seja, o interessante é de recomeçar, de reconhecer a nossa falha, é isso, é poder dizer, Senhor, eu já não mereço mais. Alguma coisa aconteceu nessa jornada, nessa caminhada, às vezes tentando ser melhor, às vezes tentando estar melhor, mas eu reconheço que eu falhei. Quando nós falhamos, nós nos sentimos ineficientes, fracassados, nós ficamos desconfortáveis. Muitas vezes vem uma sensação de derrota, de desespero. Começamos a imaginar inúmeras coisas. Muitas vezes as nossas falhas, as nossas derrotas nos faz ainda ficar mais embaixo ainda, porque não aceitamos. Mesmo que seja aquela pessoa que pega o seu defeito para poder sobressair sobre o outro, quando ele chega na casa dele, ele vai se sentir mal, porque ele sabe que ele fracassou, que ele não esteve. Mas se nós tivermos aqui um coração igual ao do filho pródigo, de reconhecer, eu pequei, Pai, foi contra o Senhor, contra os céus, contra os meus irmãos, contra a igreja, contra a minha família, nós vamos ter um recomeço. Sabe o que eu acho mais interessante? Quando nós lemos Hebreus 11, nós encontramos os heróis da fé. Inúmeras histórias ali maravilhosas. Mas se você for parar e analisar, mesmo aqueles heróis da fé, aquelas pessoas, eles tiveram um fracasso na sua vida. O que eu quero que você entenda, que não é a questão de você fracassar, eu quero que você entenda que é aonde Deus quer que você chegue, o seu recomeço. É a mudança que Deus quer para mim e para você no dia de hoje. Olha, todos aqueles heróis da fé se fracassaram em um determinado momento da sua vida, na sua jornada aqui na terra. Porque se eu e você, se nós tivéssemos a perfeição já, nós já não viveríamos mais. Eu já não estaria mais aqui. E eu sei que no meu natural eu não sou uma pessoa boa. Eu luto todos os dias para ser melhor. Eu luto todos os dias para ter a ação do Espírito sobre a minha vida. Quem é sanguíneo sabe o que é isso. É uma cólera, eu preciso de ir lá para os frutos do Espírito, né? Bondade, respira, conta. Às vezes não consegue contar nem até 3 direito, está explodindo. Começa a contar, perde no meio da conta. É uma panela de pressão. Mas pronto, não importa. Há uma possibilidade. Existe uma palavra que se diz, me perdoa, eu errei, eu reconheço. Nós precisamos de procurar saber onde está o nosso erro. Quando eu reconheço o meu erro, não, eu errei aqui, eu preciso melhorar. Eu tenho que ser melhor. Olha, os grandes homens que falharam, Moisés, o homem mais manso da terra, que a terra já conheceu, falhou. Abraão,
o nosso pai da fé. Quantas pessoas que são inspiradas pela história de Abraão, pela obediência daquele homem, e ele houve falhas. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aos nossos olhos naturais, quando nós começamos, irmão Lucas, a estudar a história de Davi, nós ficamos indignados com aquele cara. Mas, porém, ele sabia como chegar perante o Senhor. E muitas vezes é o que eu e você, nós não conseguimos. Quando nós falhamos, a nossa tendência é se isolar, correr. E quando nós reconhecemos a nossa falha, daí que nós precisamos de lançar nos pés do Senhor. Porque quando nós lançamos nos pés do Senhor, o Senhor ele está pronto para nos perdoar. E quando eu sou perdoado, quando você é perdoado, algo de novo começa a acontecer. Porque o Senhor começa a te dar uns novos horizontes. E aquilo que você quebrou vai ser restaurado pelo Senhor na sua vida. As pessoas que estão em sua volta, eles precisam de entender o chamado e o propósito de Deus que há em você através da restauração, através do seu reconhecimento, através do reconhecer as suas falhas. Salomão foi o homem mais sábio que a terra conheceu. Salomão ele poderia pedir tudo que ele quisesse. Mas, portanto, ele pediu para o Senhor sabedoria. E quantas vezes eu e você, nós falhamos pela nossa ignorância, não queremos ser sábios. A Bíblia fala que a mulher sábia fica a casa e a tola destrói. Pronto, vamos parafrasear. Será que é só a mulher que destrói uma casa? Está falando sobre a mulher, mas o homem também, que ele é sábio, ele consegue trazer um sustento sobre a sua casa. Porque há uma paternidade sobre nós homens, há uma autoridade de Deus sobre nós. E quando nós erramos, muitas vezes nós vemos abaixo, nós precisamos de reconhecer. Precisamos de ir à frente. Não podemos estar assim. Precisamos de mudar a nossa atitude. Nós precisamos de ser diferenciados. Precisamos de pegar as coisas boas que vêm para as nossas vidas para termos gratidão a Deus. E as coisas ruins que nós fazemos, que nós muitas vezes corremos atrás das ruins e deixamos as boas de lado, nós precisamos de colocar de lado essas coisas ruins e entender que nós precisamos de seguir para o alvo que é Jesus. Mas após uma falha, nós precisamos de entender que o nosso botão vermelho ele está apertado de alerta. E às vezes nós não percebemos isso. A falha chega e nós aceitamos a falha. A falha chega e nós não colocamos a falha para fora. Ou seja, nós não reconhecemos o nosso erro. Eu não estou falando para santos. Eu estou falando para pecadores como eu, mas que luta todos os dias para ser melhor e ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu estou falando com pessoas que lutam dia após dia para santificar-se ao Senhor. Porque sem a santificação ninguém vai ver Deus. E é por isso que é importante. Outra coisa que nós deixamos sem fazer muitas vezes é o nosso tempo com Deus. Pastor, mas quanto mais eu oro, pior fica a situação. Mas é assim. Ninguém falou que ia ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu, nós vamos vencer. Nós estamos vencendo, nós somos vitoriosos. Olha, nós temos um número razoável hoje, graças a Deus. Isso é vitória do Senhor. É porque você venceu, o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te deu uma oportunidade, talvez você não veio de manhã, o Senhor criou este momento para você estar aqui, para você fortalecer, para você aprender, para você receber algo do Senhor, para você sair daqui cheio de energia, cheio de força. Recomeçar é importante em nossas vidas.
Quando você faz uma cirurgia, daí você passa alguns dias acamados. Depois daqueles dias que você está acamado, você começa a caminhar devagar, começa a passar por um processo de fisioterapia, e assim vai até você restabelecer e continuar sua jornada normal. Você não vai sair de uma mesa de cirurgia, pelo mais simples que seja a cirurgia, já sair correndo. Ou seja, aconteceu um processo, você precisa de recomeçar para você se reintegrar novamente como você era antes. Na vida cristã não é diferente. Às vezes você caiu aqui hoje, mas você precisa de recomeçar. É levantar, reconhecer os nossos erros e seguir em frente. É isso que nós precisamos. Recomeçar após uma frustração na vida. Jó 42, o verso 5 e 6 diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Após um momento difícil, irmãos, Jó ele teria tudo para desistir, chutar o pau da barraca, fazer igual o irmão Zac diz, quebra tudo e manda falar que foi eu que quebrei e vou-me embora. Mas não, ele quis reconhecer, após uma frustração, ele recomeçou, ele agradeceu. O verso 42, você vai entender que já diz assim: bendito é o nome do Senhor. Muitas vezes nós só ouvimos falar do Senhor, mas pega hoje e traz o Senhor para a sua história, para a sua casa. Pega esse momento que o Senhor está te dando e começa a mostrar resultados em cima da sua frustração. Começa a colocar esperança em cima da sua frustração. Começa a colocar Cristo em cima da sua frustração. Você vai ver que os problemas vão continuar, mas você vai ter força vindo de Deus para você ir adiante. Quantas coisas acontecem em nossa jornada que nos tenta parar, que nos tenta deixar para trás. Quantas coisas acontecem no nosso dia a dia que tenta nos interromper, paralisar. O sistema é isso mesmo. É nos deixar para trás. É nos desfocar daquilo que é o nosso foco. E muitas vezes nós começamos a dizer, a reclamar e a maldizer. Mas olha aqui, ó, hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. Como é que você vai ver o Senhor buscando a sua face, clamando ao Senhor? Entendendo que Ele é Deus na sua vida. Entendendo o projeto e o propósito do Senhor. Frustração de alguma coisa, quando nós não temos aquele resultado esperado. Muitas vezes é em casa, é no trabalho, no meio da sociedade. Temos algumas frustrações que nos param, nos paralisam, tentam nos deixar de pés e mãos atadas. Mas o Senhor, Ele está pronto para nos socorrer. Mesmo que você está sendo submerso pelos seus problemas, pelas dificuldades da sua vida. Ei, você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida de você. Você não está sozinho. Tem vidas lá fora que dependem de você. O recomeço é isso, é entender o projeto, o chamado. Nós temos um exemplo da vida de José. Teve uma injustiça sofrida na sua vida. Gênesis 39, 19, 20 diz assim: veja só, de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu a história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali.
Irmãos, todo mundo conhece a história de José. E talvez você está como José. Você está sendo julgado por uma coisa que você não fez. Talvez você está vivendo uma injustiça na sua vida. Mas mesmo assim, o tempo te dará uma oportunidade para você recomeçar. José ele foi para a prisão. Mesmo assim, ele continuou sendo um homem íntegro. Um homem temente a Deus. Mesmo em meio àquela dificuldade que aquele homem vivia, ele não murmurava. Ele transformou as pessoas que estavam em sua volta. Ele transformou aquele ambiente. Sabe o que eu entendo? Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de refletir alguma coisa sobre as nossas vidas. Aonde foi que você foi injustiçado que fez você parar nessa caminhada? Aonde foi a injustiça que fizeram contigo? Aonde foi que te caluniaram, que falaram alguma coisa contra você e que fez você estagnar na beira do caminho e deixou essa caminhada para trás? Aonde foi? Encontre esse ponto e vamos colocar Jesus nessa história e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Às vezes nós enfrentamos injustiça no trabalho, em casa, na escola, na rua, no transporte, até mesmo dentro da própria igreja. Quantas vezes, pastor Wagner, o senhor já foi caluniado? Pessoas já falaram mal do senhor? Coisas que o senhor não devia. Ah, que se não fosse Deus na sua vida, né? Quantas vezes, Alessandra? Quantas vezes, Daniel, nós somos injustiçados pelas pessoas? Nós queremos fazer o bem, muitas vezes as pessoas, elas não nos compreendem. Mas nós não podemos desistir. Eu lembro de uma história. Que um certo dia, depois de alguns anos trabalhando, quem é mais antigo na Assembleia de Deus, talvez lembre disso, que na escola dominical tinha salas, as criancinhas, os pequenininhos, assim por diante, até chegar os adolescentes, depois os jovens, senhoras e senhores, e havia uma competição na escola dominical, né? Ali os adolescentes concorriam sempre com os escalões de criança, e os jovens, adultos e senhoras, e o ano todo aquela dinâmica, com batalha, debate bíblico, uma série de coisas. Porque a mesma lição dos jovens é a mesma dos adultos, então chama-se jovens e adultos, adolescente é uma matéria diferenciada, mas porém, as crianças é no mesmo ritmo, só que porém, a dos adolescentes é uma coisa totalmente à parte. E eu nunca esqueço de quando eu liderava os adolescentes daquela igreja. E quando houve uma transição de pastor, o vice-pastor chegou no pastor e fez a minha caveira. Por quê? Porque os nossos adolescentes sobressaíram em tudo. Os nossos adolescentes não poderiam mais concorrer com as crianças, porque a potência que eles estavam dentro da igreja, eles ultrapassavam os nossos jovens, as nossas irmãs e os nossos irmãos. Em número de oferta, de visitas, de Bíblia, de tudo, de dinâmica. Quando terminava a nossa escola dominical, a gente saía aquele mutirão de gente na rua para visitar um adolescente que não foi à escola dominical. A gente ia todos na casa dele. Aos domingos, basicamente, eu era visita lá em casa. Pela dinâmica, o que o Senhor foi dando para a gente. E aquela pessoa, ela foi ficando, parece que com raiva de ver aquele crescimento e começou a me injustiçar. E quando o outro pastor chegou, então ele foi bem na transição do final de ano, ele não podia fazer nada, que ele não conhecia ninguém. E aquele líder,
ele chegou em mim e disse o seguinte: olha, a partir de hoje, você não assume mais nada na igreja. Primeira coisa, vira homem, para depois você assumir qualquer coisa na igreja. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Eu tinha vindo de uma situação difícil que eu tinha me desviado, tinha reconciliado, e quando eu reconciliei, a minha oração para o Senhor foi: Deus, eu volto para a sua casa, mas eu quero que o Senhor me devolva tudo aquilo que o inimigo roubou. E Deus me devolveu naquela mesma hora uma alegria, uma motivação, e eu continuei fazendo a obra do Senhor. E quando isso aconteceu, aquela injustiça comigo, eu pensei: Senhor, eu não dou conta, eu não vou suportar. Daí ao mesmo tempo eu pensei: Senhor, mas eu não posso fracassar, eu não posso voltar atrás. Eu não consegui tomar ceia. Eu disse para minha esposa: me ajuda, eu vou morrer. E ela disse: não pare de ir para a igreja, continue aí. Sabe o que aconteceu? Dentro de poucos dias, o meu pastor começou a entender que eu fui injustiçado, que aquilo não era verdade. E antes de eu ser líder de adolescentes, eu tentei ser líder de jovens, eles não deixaram. A mesma cúpula, as mesmas pessoas não permitiram, e eu não fui adiante, eu fui injustiçado. Mas sabe o que eu entendo? Que aquilo serviu para mim crescer, forjou o meu caráter, para mim entender que pode levantar o que for, mas nessa caminhada nós não podemos voltar para trás. Porque quem nos capacitou, quem nos convidou, quem nos escolheu foi Jesus. Eu quero que vocês entendam, o Senhor me honrou no meio daquele povo. Para a honra e glória do Senhor. Ah, pastor, quem vive de museu é passado. Não, mas é uma história que eu preciso de lembrar todos os dias e saber que o Senhor estava comigo, porque os melhores obreiros que tem lá hoje passou pela minha mão, eu ajudei, foi os jovens que mais me deu trabalho. Que era a época que lia-se a exclusão à frente e colocava para todo mundo saber: fulano de tal está de prova. Eu tenho jovens que esse mês tomava ceia, passava mais 3 meses fora da comunhão, mas mesmo assim, nós não desistimos deles, e hoje são pregadores do evangelho, são pessoas que estão à frente. Então não importa, talvez você está sendo injustiçado hoje, como José foi, o importante foi que o Senhor te levantou, e Ele vai te honrar. Não desista no meio dessa jornada, dessa caminhada. E quando a Poliana estava pregando e falando na quarta-feira, e ela começou a falar, e o Senhor começou a me trazer essas histórias na minha mente, o Senhor começou a ministrar no meu coração, e ela contou uma história que ela carregou uma mulher por 2 anos, até a mulher se converter e decidir batizar. Ela buscava essa mulher todos os dias, 2 anos na casa dela. Eu falei: Senhor, eu preciso de graça para isso. Não vou pedir paciência não, porque senão eu vou ter mais tribulação. Eu preciso de graça, Senhor. Ela disse que todos os dias ela ia, aquela mulher brigava com ela e entrava no carro, mesmo assim ela não desistia daquela mulher. Eu falei: Senhor, que testemunho de recomeço, de não desistir. E é isso que nós precisamos, irmãos. Mesmo que nós somos injustiçados, que fala mal da gente, que apronta, arruma alguma coisa contra nós, nós não podemos desistir, porque o Senhor, Ele é conosco. Foi Ele que te capacitou, Ele que te chamou. Você sabe o que vai acontecer dentro de poucos dias? Essa igreja vai estar lotada de pessoas aqui dentro. E vai ser eu e você que vai trazer essas pessoas para cá. Porque hoje é dia de recomeço. E é eu e você. Pastor cuida de ovelhas. E ovelha gera ovelhas. Nós precisamos de contar com você. Conte conosco. Nós precisamos de levar essa obra adiante. Sabe o que acontece muitas vezes? A injustiça chega. E nós estamos tão maus, tão maus, tão maus, que nós esquecemos que a palavra do Senhor nos adverte que nós precisamos de revestir para os dias maus. Ou seja, nós temos que ter uma reserva. Até o carro tem o espaço da reserva, né? Ele te avisa: chegou, é agora. Cuidado. É um alerta. E nós, cristãos, temos isso também. Nós precisamos de
abastecer a nossa reserva. Para que quando chegar os dias maus, nós temos que estar preparados. Pode levantar a injustiça. Pode levantar o que for. Que Deus, Ele é conosco. E essa igreja, ela tem exemplo de superação. Essa igreja tem exemplo de superação. Essa igreja, a história dela foi uma igreja injustiçada. Uma igreja que foi injustiçada. Mas o Senhor deu a oportunidade para o recomeço. E Deus levantou Arão e Ur nessa igreja para estar ao lado do pastor Wagner. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Vocês sabem por quê? Porque foi Deus que aprovou essa obra. Então ela não pode parar. Nós temos uma história. História para ser contada. Histórias, nós temos que viver ela. E hoje Deus nos dá essa oportunidade. E é por isso que nós vamos mudar a história dessa cidade. Nós vamos mudar a história dos nossos vizinhos. Nós vamos mudar a história desse prédio. Porque pessoas que passarem pelas nossas vidas, nós estamos preparados para aguentar os dias maus e ajudar essas pessoas a ser um objetivo de superação. Nós precisamos de estar bem para que outras pessoas se refugiem em nós. Pastor, eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Não fale. Não fale. Seja você a pregação. Seja diferente. É duro, não é? Ai, pastor, só está me batendo. Mas eu apanho também. Às vezes não é por muito falar que nós vamos ganhar vidas. É a nossa conduta, a nossa superação. É como nós vamos ser, Lucas. É como você vai ser, Cláudia, que as pessoas vão ser alcançadas. Sabe, Daniel, pode levantar o que for, pode ser perseguido, como é que for, não importa o que vão tramar contra você. Mas é o que você carrega, é a presença. É a glória do Senhor que está sobre você, não adianta. Você já teve um encontro verdadeiro com Cristo. Pode sofrer, pode vir o que for, Paulinha. Mas Deus vai honrar, Deus vai superar isso daí. As coisas vão acontecer, Patrícia. Sabe, Deus está à procura de homens e mulheres que querem ser o diferencial nessa nação. E essa noite é noite de recomeço. Rafa, muitas vezes nós pregamos mais com a nossa atitude do que com palavras, minha irmã. É isso. Eu tive uma patroa no Brasil que ela falava para mim assim, eu não gosto de crente. Só que eu gosto de você. Porque ela era espírita. Ela disse que não era espírita, né? Mas ela é, porque ela ia para Seixonoe. Seixonoe para mim é espírita, que eles creem em crianças abortadas, não sei o que e tal. Então é o espírito da mesma forma, né? Mas pronto, ela dizia assim, eu gosto de você, porque você não me ataca. Eu pensava comigo, mas eu oro por você. Não é verdade? Porque nós precisamos de falar quando for necessário. A Bíblia fala que até para os nossos filhos nós temos que usar a varinha só quando for necessário. Não é verdade? Nós temos que corrigir os nossos filhos quando é necessário. Então, se existem momentos que é jogar pérolas aos porcos. E se nós começamos a falar, chega um momento que nós vamos ficar cansativos. Mas começa a agir, demonstrar. Seja a diferença. Essa semana a gente estava conversando lá em casa e a gente estava falando sobre uma família que nós ganhamos no Brasil, a família inteira, todo mundo. Vocês não têm noção. É se converter todo mundo mesmo, sabe que assim, aquela geração, aquela linhagem, todos se converterem. Família de macumbeiro, donos de terreiro. Eles iam para o centro, lá do interior da família deles, assim, de tempo em tempo, nas festas, e aquele povo todo. Sabe como que começou?
com um culto doméstico na casa de uma pessoa. E na casa dessa mulher, ela se converteu. O marido dela se converteu. E é um casal muito humilde, eles são bem pretinhos mesmo. E chegava assim, a irmã Vitória, com aquele amor, com aquela caridade, com aquela paciência que ela tinha conosco. E ela falava o seguinte assim, não preocupa não, os meus filhos estão nervosos, mas é assim mesmo. Eles ainda não conhecem. E aí começou. Sobrinho, um tio, um irmão, o vô, a avó, o pai de santo, a mãe de santo, terreiro fechado, vidas transformadas, pastor sendo consagrado, evangelista, missionários, professor de escola dominical, pregador, profeta, pessoas com dom de cura, com dom de revelação, e aquele povo que tinha centro já não tinha mais centro, o povo que ia lá buscar, chegava assim, eu vim para poder fazer uma macumba, não faço mais macumba, mas vem cá que eu vou orar para você, sabe, recomeçou tudo diferente, e é isso que precisa. O recomeço faz parte disso. É transformar. Você pegou uma injustiça, um sofrimento e tal, e transforma e leva para o lado bom. Seja Cristo vivo nessa nação. Estão tentando contra você, mas mostre Jesus para essas pessoas. Com a sua atitude, com o seu gesto, com o seu jeito, com a sua bondade, com o amor que você tem. Não adianta, você pode ser a pessoa mais carrancuda que for, mas dentro de você há uma presença que sobressai, que é a presença de Jesus, porque nós tivemos um encontro verdadeiro com Ele um dia. Recomeçar quando? Após a perca do primeiro amor. Apocalipse 2,4 dizem, porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amava no princípio. Quem aqui que lembra do primeiro amor? Hã? De vez em quando eu oro para o Senhor, me devolve o primeiro amor. Me devolve, Senhor, o primeiro amor. Nós precisamos de reconhecer. Tem dia, Bruno, que nós esquecemos do primeiro amor. Quando nós aceitamos Jesus, aquela empolgação, aquele momento, aquela alegria, parece que você está flutuando. A vontade é que todo mundo que está em sua volta se converta, venha para Jesus. Todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós, um dia nós já falhamos na vida. E quando há falhas, nós esquecemos do primeiro amor. Nós nos frustramos, sofremos injustiças, esfriamos, esquecemos do nosso propósito, para que nós somos criados, para que nós somos chamados. A vida com Cristo é igual um casamento, irmãos. Tem dia que você quer pegar sua mulher e matar. Tem dia que a mulher quer pegar o marido e... vou te partir no meio. Igual o Davi fez com os ursos. Pá, rasgar. Mas nós não podemos desistir. Sabe o que eu entendo? Que para Deus não importa o seu estado. Por isso que ele diz, venha do jeito que você está. Só que, porém, é necessário a renovação, a transformação. E essa renovação e essa transformação é pelo Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito Santo de Deus pode transformar a minha vida. O pastor Wagner ele pode me ajudar, pode me aconselhar. A Alessandra pode me dar uma mão amiga. A minha esposa pode estar do meu lado, me abraçar, me ajudar. Mas quem traz a restauração é o Espírito Santo de Deus. E ele está neste lugar. Vidas estão sendo restauradas. Vidas estão tendo um novo recomeço. Vidas estão tendo um novo encontro com Jesus.
Olhe em sua volta. Pessoas estão chegando a este lugar. E quando as pessoas entrarem aqui, nós precisamos de despertar o que há em nós. Quando pessoas adentrarem aqui, nós precisamos de levar adiante aquilo que há em nós. Precisamos de contagiar pessoas. Precisamos de abrir a nossa caixinha. Dizer, vem, cabe mais um. Você é importante para nós. É a consolidar pessoas. Consolidação, isso é importantíssimo no nosso meio. Nós precisamos. Talvez você não consiga trazer aqui, leva num culto lá na sua casa, toma um café com essa pessoa, convida ela para poder almoçar ou jantar com você, fala de Jesus, ora por ela. Todas as pessoas que vão na minha casa, seja cristão ou não, quando nós estamos na mesa, nós oramos. E sempre eu abençoo a vida dessas pessoas. E sabe o que eu achei super interessante? Pessoas que não têm credo religioso, e muitos dizem que não acreditam, de repente eles estão falando em Deus. Ah, que Deus abençoe você, ah, obrigado, ah, você é diferente. É assim. Essa semana minha esposa recebeu uma mensagem, veio assim, olha que gracinha, olha aqui para você o que ele escreveu, porque ele estava falando, olha, que Deus abençoe vocês, vocês continuem sendo assim. Sabe, irmãos, o primeiro amor, ele tem que estar em nossas vidas, mesmo que eu não consiga todos os dias, mas é por isso que existe a oração, é por isso que existe o secreto, entrar no nosso secreto, é por isso que existe a palavra de Deus, onde nós buscamos o nosso reforço, é por isso que nós podemos fechar a porta do nosso quarto e ter uns minutos com o Senhor e dizer, Deus, obrigado pelos problemas, pelas lutas, por tudo que eu tenho passado, mas eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero dizer sim para aquilo que o Senhor me chamou. Eu quero ser a esperança para os meus vizinhos. Eu quero ser a esperança para as pessoas que estão em minha volta. Nós precisamos. E nós só conseguimos fazer isso quando nós decidimos a recomeçar. Se nós recomeçamos, nós voltamos ao primeiro amor. Já falei uma vez, não importa quantas vezes você caiu, ou que nós vamos cair. O importante é que nós vamos recomeçar sempre. Todas as manhãs que Deus te dá uma oportunidade, é para você recomeçar. Todas as manhãs que o sol brilha, que o seu telefone desperta, ou o seu relógio toca, é porque o Senhor está te dando uma oportunidade. Recomece, esse é o momento, faça o diferencial nessa terra, faça valer a sua vida neste lugar, seja boca de Deus, seja profeta de Deus por onde você passar. Pastor, eu limpo casas, não importa, ore pelos seus patrões, pela sua patroa, ore sobre aquela casa. Pastor, eu cuido de idosos, ore pelo aquele idoso. Pastor, eu sou motorista, ora pelos seus passageiros. Eu lavo o carro, ora para os donos daquele carro. Eu não faço nada, eu fico em casa. Ora pelos seus vizinhos, ora pela sua família, não importa, eu só gosto de ir no hospital, vai lá no hospital e ora, eu gosto de ir vai no presídio e ora, faça qualquer coisa, seja a boca de Deus, o primeiro amor está em você, este é o momento de você recomeçar, já sai daqui nesta noite, orando pelas pessoas que você vê na rua, talvez você não pode impor as mãos, mas você pode falar, Senhor, visita, salva, cuida, cura, restaura, liberta, transforma, levante outra pessoa que tem coragem de falar, mas eu quero ver essa pessoa prostrada na tua presença para te adorar. Este é o momento que Deus está nos dando. Hoje é o dia. Nós precisamos de recomeçar. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é o momento. É agora, o Senhor está te convidando. Vamos recomeçar. Você vai ver o diferencial na sua vida no dia de amanhã. Quando você levantar, algo de novo vai acontecer. Se era coragem que você não tinha para falar de Jesus, Deus vai te dar.
Se alguém que te fez mal e você olha para essa pessoa, te faz dor, você sente que o seu coração dói, a sua alma fecha, o Senhor vai te ensinar a amar. Porque Jó teve a vida transformada quando ele começou a orar pelos seus amigos. Porque na realidade, se for analisar, que não era amigo, era nada, eram os inimigos de Jó. Foram as pessoas que caluniaram ele, que falou mal dele, que apontou o dedo para ele, disse que ele estava no pecado. E o que estava acontecendo era por causa da desobediência dele. E muitas vezes acontece conosco, mas nós precisamos de orar por essas pessoas, amar essas pessoas. Isso é o recomeço. Isso é o recomeço. E Deus vai fazer. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que precisa do primeiro amor na sua vida para você recomeçar. Você que precisa de se arrepender. Eu não conheço o seu estado, eu não sei o seu sofrimento, eu não sei como você está vivendo. Mas ninguém é melhor do que você para reconhecer. Muitas vezes nós não temos coragem de abrir o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Muitas vezes nós não temos coragem de dizer, Senhor, eu estou aqui. Me pega por dentro, transforma o meu interior, transforma a minha vida. Muitas vezes nós não temos coragem de abrir o nosso coração e falar para o Senhor o que nós estamos sentindo. Muitas vezes nós não temos coragem de falar para o Senhor o que está acontecendo com a gente. Ele sabe, mas Ele quer ouvir, porque a palavra do Senhor diz assim, quando nós confessamos ao Senhor as nossas falhas, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos de falar com um amigo, com um irmão, com o seu pastor, com o seu líder, com o seu conselheiro espiritual. Você precisa de falar com alguém para você romper. Mas eu quero que você tenha força nessa noite para você romper. O Senhor, Ele está aqui. O Senhor, Ele está na casa. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. E o Senhor, Ele está aqui. Ele é real sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor, comece a confessar ao Senhor, comece a pedir ao Senhor a oportunidade de recomeçar todos os dias, de ser melhor amanhã, ser melhor do que hoje, que o dia de amanhã seja diferente, e nós podemos ter direcionamento de Deus para ter um novo recomeço, dia após dia, para entender o chamado e o propósito do Senhor, para entender aonde nós somos plantados, aonde o Senhor nos colocou, nós vamos florescer, e toda flor tem um perfume, seja o perfume de Cristo aonde você estiver, seja o perfume de Cristo aonde você estiver, vidas têm que ser alcançadas, rasga o seu coração, rasga a sua alma, a sua mente, ore, clame, chore, fale em línguas, seja você agora perante o Senhor, se começa a se despir na presença do Senhor, se entrega verdadeiramente. Este momento é um ambiente propício. É um ambiente propício para isso, é um ambiente natural aonde o Senhor está, aonde nós temos liberdade de deleitar na presença do Senhor e de rasgar a nossa alma e jogar para fora tudo que nós sentimos. Você precisa de ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é filho, você é herdeiro, você pode, você tem direito. Mesmo que seja difícil, mas toma posse do projeto de Deus na sua vida. A sua oração o Senhor está ouvindo. Eu só posso concordar com você, eu posso concordar com a sua oração, mas você conhece o seu estado. Pai, nós abençoamos o teu povo, a tua igreja. Nós profetizamos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Clamamos a Ti, ó Deus, a Tua igreja precisa, Senhor, verdadeiramente de um recomeço, dia após dia. Nós precisamos, ó Pai, de alcançar vidas. Nós precisamos, ó Deus, de ver a transformação em vidas, ó Pai, em nossa volta.
Nós oramos, Senhor, pelo crescimento dessa igreja. Nós oramos, ó Pai, pelo despertar do teu povo. Nós oramos, Senhor, pela reconciliação de cada um contigo, Senhor. Porque muitas vezes nós não avançamos, é porque nós não temos coragem de confessar os nossos pecados e dizer para o Senhor que nós erramos. Oh Deus, quantas vidas que precisam, Senhor, de ser tocados, de ser alcançados pelo Senhor, Pai. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos nessa jornada, nessa caminhada. Quantas vezes nós sentimos sozinhos, Senhor, não temos força para ir adiante, ó Pai. Não conseguimos, ó Pai, avançar, vencer. Mas neste momento, Senhor, a qual nós clamamos, nós queremos abençoar, ó Pai, queremos profetizar sobre o teu povo, que cadeias sejam quebradas, vidas sejam restauradas, casamentos sejam transformados, famílias sejam cheios da tua glória, famílias cheias de oportunidade, de um recomeço, ó Deus. No nome de Jesus.